isso. Ele insistiu, entrando no quarto. Fugir para casa do seu pai não vai resolver nada. A gente precisa ter uma conversa adulta sobre nossos sentimentos e o que vem pela frente. Fechei a mala e finalmente olhei para ele. Meu advogado vai entrar em contato, falei. E ver o choque no rosto dele valeu cada minuto horrível daquela noite. Passei por ele, desci. A Aubrey ainda estava sentada no sofá, cercada de lenços. Me olhou com os olhos inchados. Para onde você vai? A gente não... Mas eu já tinha terminado. Tinha terminado de verdade. Saí pela porta, entrei no carro e fui para casa do meu pai, enquanto meu celular vibrava com mensagens dos dois que nem li. No caminho, só conseguia pensar naquela agenda do Colin. Azul para mim, rosa para Aubrey, como se fôssemos compromissos, não pessoas. Como se 7 anos de casamento não valessem mais do que um horário fácil de remarcar. Mas acabou. Quando parei na garagem do papai e vi a luz da varanda acesa me esperando, senti uma coisa que não sentia fazia horas. Segurança. Eu ia ficar bem. Ia doer. Ia demorar. Mas eu ia ficar bem. Porque eu tinha uma família de verdade. Diferente da minha irmã, que pelo visto acha que família é outra coisa. Subi para arrumar minhas coisas enquanto Colin e Aubrey cochichavam aflitos na sala. Pelo duto de ar, ouvi o Colin dizendo que precisavam controlar a situação antes que tudo desandasse de vez. Aubrey chorava, dizendo que eu tinha acabado com tudo ao ligar para o papai. Ótimo. Que fiquem desesperados mesmo. Que percebam que aquela agenda toda colorida não serve para nada quando a família de verdade entra em cena. Papai já tinha me passado o nome de um advogado de divórcio que conhecia do clube de golfe. 20 minutos atrás, eu era a esposa perdida. Agora, era eu quem tinha um plano. E pode acreditar, o que aconteceu na casa do papai na manhã seguinte fez aquela apresentação de PowerPoint parecer brincadeira de criança. Papai estava me esperando na cozinha, 2 xícaras de café já à mesa, e aquele olhar que eu conhecia bem. Ele tinha passado um bom tempo pensando em alguma coisa. Sentei de frente para ele e segurei a caneca quente, enquanto ele só me encarava por 1 minuto, como se estivesse escolhendo as palavras. Tem uma coisa que preciso te contar, ele disse finalmente, e o jeito como falou gelou meu estômago. Faz mais ou menos 1 mês, a Aubrey me ligou pedindo dinheiro. $5.000. Disse que era para consertar o apartamento por causa de um alagamento. Ele passou a mão no rosto, cansado. Ela falou que o seguro não cobria tudo e que precisava de ajuda para se reerguer. Oh, e eu só conseguia pensar na Aubrey, morando 3 meses no meu quarto de hóspedes, comendo minha comida, usando minhas coisas e pelo jeito já de olho no meu marido esse tempo todo. Você chegou a dar o dinheiro para ela? Perguntei. Papai balançou a cabeça. Falei que ia pensar. Tinha algo estranho nessa história. O jeito que ela falava sobre estar estressada aí na sua casa, que talvez precisasse ficar mais tempo do que o planejado. Ele pegou o celular na mesa. Agora eu entendo por que ela queria tanto esse dinheiro. Ela não queria consertar o apartamento. Ela queria era ficar com você pra sempre. Ele desbloqueou o celular e foi passando pelas mensagens. Preciso te mostrar uma coisa, e me desculpa porque vai doer, mas você precisa saber quem sua irmã realmente é. Ele virou o celular pra mim, e eu vi uma longa sequência de mensagens entre ele e a Aubrey, de meses atrás. Meses da minha irmã reclamando de mim pro nosso próprio pai. Lê, papai falou baixinho. E eu li. A primeira era de 4 meses atrás, antes do tal alagamento. Aubrey dizia que eu era controladora com o banheiro de hóspedes, que não deixava ela guardar as coisas dela lá. Não era verdade. Eu só tinha pedido pra não deixar maquiagem espalhada na pia porque o Colin também usava aquele banheiro. A mensagem seguinte era ainda pior. Ela tinha dito pro papai que eu era fria e distante com o Colin, que dava pra ver como ele estava infeliz. Ele merece coisa melhor, ela escreveu. Alguém que realmente preste atenção nele, em vez de só trabalhar o tempo todo. Me deu enjoo ler aquilo. Outra mensagem de 2 meses atrás dizia que o Colin estava desabafando com ela sobre nossos problemas de casamento e que ela achava que poderia fazê-lo mais feliz do que eu jamais conseguiria. Ela realmente escreveu isso pro nosso pai. E você não me falou nada disso? Olhei pro papai e ele ficou com uma expressão de culpa. Achei que ela estava exagerando. Você conhece a Aubrey. Ela sempre faz drama. Quer ser o centro das atenções. Não imaginei que ela fosse mesmo tentar ficar com seu marido. Pensei que era só inveja. Desabafo. Ele pegou o celular de volta e rolou até outra mensagem. Olha a data dessa aqui. Era de 3 meses atrás. Cerca de 1 semana antes do apartamento da Aubrey alagar. Ela escreveu pro papai dizendo que meu casamento estava desmoronando e que estava preocupada comigo. Mas também disse que talvez fosse melhor assim porque o Colin precisava de alguém que entendesse ele. 1 semana antes do alagamento. Encostei na cadeira e senti a ficha caindo. Pai, quando exatamente o apartamento da Aubrey alagou? Papai me olhou com as sobrancelhas levantadas. Faz uns 3 meses no meio do mês. Por quê? Fiz as contas mentalmente. A Aubrey estava mandando mensagem pro papai sobre meus problemas de casamento e sobre como o Colin merecia coisa melhor exatamente 1 semana antes do apartamento dela, convenientemente, alagar e ela precisar morar com a gente. 1 semana antes de ela, de repente, ter desculpa pra estar na minha casa todo dia enquanto eu trabalhava.
uma semana antes de começar a fazer café pro meu marido e criar laços com ele por causa dos sentimentos deles. Você acha que ela causou o alagamento de propósito? Perguntei, e na mesma hora já achei que parecia coisa de doido, mas papai não riu, só me olhou sério. Acho que sua irmã viu uma oportunidade e aproveitou. Se ela causou o alagamento ou só se aproveitou da situação, o timing é perfeito demais para ser coincidência. Ele se levantou e começou a andar pela cozinha, do jeito que fazia quando estava tentando resolver algum problema. Precisamos ligar para sua mãe. Ela pode estar a 2 estados de distância, mas sempre soube lidar com as armações da Aubrey desde que vocês eram pequenas. Lembra quando a Aubrey convenceu todo mundo na escola de que você tinha roubado o projeto de ciências dela? Sua mãe foi quem descobriu que a Aubrey tinha inventado tudo. Eu lembrava. Eu tinha 15 anos. A Aubrey 12, e ela copiou meu projeto e depois contou para a professora que eu tinha roubado o trabalho dela. Mamãe foi até a escola com os 2 projetos e mostrou que o da Aubrey tinha meu nome apagado num canto, onde ela esqueceu de passar corretivo. Aubrey chorou, fez papel de vítima, teve quem acreditasse nela, mas pelo menos a professora soube da verdade. Já está tarde, falei, olhando pro relógio na parede do papai. A mamãe deve estar dormindo. Sua mãe não dorme antes das 9 faz 30 anos. Papai respondeu, já discando. Ela vai querer saber disso. O telefone tocou 2 vezes antes da mamãe atender. Dan, está tudo bem? Já são quase 10 horas. Deu para ouvir a preocupação na voz dela, mesmo com o viva voz. Papai colocou o telefone na mesa entre nós. As meninas estão com um problema. Nossa mais velha está aqui comigo agora. Mamãe ficou em silêncio por um instante. Já estava sentindo que tinha algo errado. É sobre a Aubrey? Papai e eu nos olhamos. Por que você acha isso? Perguntei. Mamãe suspirou, e eu conseguia imaginar ela sentada na sala, de óculos e com um livro no colo. Porque a Aubrey me ligou semana passada fazendo umas perguntas muito estranhas. Queria saber sobre irmãs na Bíblia. Especificamente se tinha alguma história de irmãs namorando ou casando com o mesmo homem. Minha boca ficou aberta. Papai fechou os olhos e balançou a cabeça devagar. Ela estava perguntando sobre Jacó, Raquel e Lia. Mamãe continuou. Disse que era para um clube do livro, mas a Aubrey não lê um livro desde o ensino médio. Eu já sentia que tinha alguma coisa errada, mas preferi não me meter. Agora fico pensando que talvez eu devesse ter me envolvido. Mãe, falei, me aproximando do telefone. A Aubrey e o Colin querem ficar juntos, os dois, enquanto eu ainda sou casada com ele. Eles até fizeram uma apresentação em PowerPoint para explicar isso. O silêncio do outro lado foi ainda maior dessa vez. Quando minha mãe respondeu, a voz dela veio firme, de um jeito que eu quase nunca ouvia. Eles fizeram o quê? Um PowerPoint, mãe. Com cronogramas, gráficos, até contrato. Eles querem namorar e querem que eu aceite. A Aubrey está morando lá em casa há 3 meses, e pelo visto, já estava de olho no Colin desde o começo. Minha mãe soltou um som entre riso e indignação. Essa menina sempre foi esperta. Eu devia ter desconfiado quando ela me ligou perguntando sobre as histórias da Bíblia. No fundo, queria minha permissão, que eu dissesse algo que deixasse tudo mais aceitável. Meu pai entrou na conversa também. Ela me pediu $5.000 mês passado. Disse que era para conserto no apartamento. Agora acho que nunca teve intenção nenhuma de voltar. Só queria ficar com vocês de vez. Claro que queria, disse minha mãe. A Aubrey nunca faz nada sem planejar antes. Desde pequenininha já sabia chorar separadamente para cada um de nós e ganhar sobremesa extra. Ela fez uma pausa e perguntou: "O que você precisa que eu faça?" Meu pai olhou para mim, eu olhei de volta, e pela primeira vez desde que o Colin abriu aquele PowerPoint ridículo, senti que não estava sozinha. Meu pai estava ali comigo na cozinha, minha mãe no telefone, e os dois prontos para me ajudar a enfrentar aquilo. Ainda não sei direito, confessei. Descobri tudo hoje à noite. O Colin e a Aubrey ainda estão lá em casa, provavelmente tentando bolar alguma explicação. Meu pai me passou o contato de um advogado de divórcio. Ótimo, disse minha mãe, decidida. Use esse contato. Liga pra ele logo de manhã na segunda. E não volte pra aquela casa sozinha. Não dá espaço pra eles tentarem te manipular. O Colin tem aquele jeito de fazer tudo parecer normal. E a Aubrey sabe exatamente como te convencer. E ela estava certa. Mesmo agora, uma parte de mim buscava desculpas pra eles. Talvez eles realmente tivessem sentimentos. Talvez eu tivesse ficado ausente por causa do trabalho. Talvez o problema fosse comigo e por isso o Colin procurou outra pessoa. Mas aí eu pensei naquele cronograma. Azul pra mim, rosa pra Aubrey, como se a gente fosse tarefa de lista, não pessoas. Não vou voltar, falei. E eu sabia que era verdade. Isso mesmo, filha, disse meu pai baixinho. Minha mãe falou de novo pelo telefone. Estou vendo passagens agora. Posso chegar aí sábado de manhã. Vamos resolver isso juntos, como família. De verdade, não essa confusão que a Aubrey está inventando. Então ficou claro que minha irmã estava tentando conquistar os dois, sondando para ver quem apoiaria o plano dela.
Pediu dinheiro pro pai, testou a mãe com aquelas perguntas de Bíblia, e quando nenhum dos dois aprovou, foi em frente mesmo assim, achando que ela e o Colin podiam me apresentar tudo pronto pra eu aceitar. Só que a Aubrey esqueceu que na nossa família, a gente conversa. Antes da meia-noite, os dois já estavam sabendo de tudo e já tínhamos até um grupo de mensagens só pra isso. Minha mãe procurando passagem pro fim de semana, meu pai pesquisando as leis de divórcio do estado. E eu estava vendo minha irmã com clareza pela primeira vez em 30 anos. Mal dormi naquela noite no quarto de hóspedes do meu pai, mas quando finalmente peguei no sono, descansei melhor do que em meses. Quer saber como essa história termina? Comenta, eu quero que eu te envie o link.